Irmãos, este é um mar de coisas a serem exploradas. Quando nós pensamos na missão da igreja, pensamos no cumprimento dela, pensamos no programa da igreja. Então, nós temos uma série de estratégias, nós temos um programa vasto, né? Nenhuma igreja tem um programa tão diversificado quanto esta. Agora, tudo que nós fazemos aqui assim de forma prática, né? Programas, objetivos, nossos alvos, nossos números, tudo isso precisa estar apoiado numa visão bem clara, bem fundamentada da teologia, da mensagem e da missão da Igreja Adventista. Se a Igreja Adventista tiver a sua mensagem e a sua visão de missão bem definidas, ela não poderá ser abalada pelos movimentos desse mundo. Você acredita nisso? Assim é, irmãos. Então, se a Igreja Adventista estiver fundamentada numa visão bem clara da sua missão e da sua mensagem, ela não poderá ser abalada por movimentos desse mundo. Então, eu sou adventista desde 1981, e desde que me tornei membro desta igreja, irmãos, sou apaixonado, impressionado, cativado, cada dia mais, pela clareza, pela lógica, pela coerência da leitura da Bíblia que essa igreja faz. E se toda a nossa liderança estiver convicta da mensagem e da missão da igreja, ela vai continuar a sua marcha e vai chegar até o seu objetivo final. Então, as nossas falas nesta tarde sobre Armagedon e essa que eu vou apresentar agora, tem a finalidade clara de definir o que é o papel e o que é a missão da Igreja Adventista do mundo. Como eu terminei a última fala dizendo, né? Essa não é uma igreja que é mais uma. Essa não é uma igreja que é um movimento social, político, não é um clube. Esta é uma igreja que faz parte do programa de Deus para o planeta Terra. E Deus deu a esta geração a missão, né, de terminar a pregação do Evangelho. E isso é possível, irmãos, em nossos dias. Todos os meios que nós temos à nossa disposição mostram claramente que isso é possível. Se houver hoje um acontecimento, né, que coloque as pessoas em estado de alerta e coloque o povo de Deus, a igreja de Deus em evidência, de forma que as pessoas queiram saber quem é esse povo, irmãos, em questão de horas, todo mundo tecnologizado pode ser informado acerca da mensagem e da missão da Igreja Adventista. É impressionante, mas uma pessoa na China pode entrar no site da sua igreja e o Google Tradutor traduz para ela, ela será capaz de entender até 80% de tudo que está no site da sua igreja. Eu estou falando da China, ou do Japão, dessas línguas muito distantes das nossas. Mas se a pessoa entrar no site da sua igreja, ela será capaz de entender até 80%. O que é que é preciso para que isso aconteça? Um acontecimento que levante, erga a igreja, projete a igreja de Deus como centro das atenções do mundo. E daí, não vai precisar dela falar necessariamente a todas as pessoas, porque a tecnologia possibilita que as pessoas vão até a igreja. E o Espírito de Deus, irmãos, pode fazer esse fato, esse acontecimento tomar lugar a qualquer momento. A qualquer momento. Então, qual é o nosso papel? É que nós estejamos posicionados onde nós precisamos de estar. É que a nossa mensagem esteja bem clara, cristalina, definida, onde ela precisa de estar. Porque aquilo que nós não alcançarmos, aquilo que nós não pudermos fazer, Deus fará em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Eu quero apresentar então agora o último tema, e não será um estudo exegético, interpretativo, bíblico, como foram os da manhã e agora, mas um estudo mais a partir da temática do Apocalipse.
E vou começar então com a leitura desse texto de Ellen White. Grande Conflito, página 552. Os guardadores do sábado serão vistos como inimigos da lei e da ordem da terra, apoiadores de todo tipo de caos que a sociedade então estará procurando evitar. Irmãos, esse texto me choca, porque, por exemplo, eu vivi na cidade de Tatuí, trabalhando para a CPB. A qualquer lugar que eu fosse, na cidade de Tatuí, eu poderia comprar o que eu quisesse, fiado, e as pessoas teriam confiança, a partir do momento que eu dissesse, eu sou adventista do sétimo dia e trabalho para a Casa Publicadora Brasileira. Por que elas venderiam qualquer coisa? Porque elas conhecem que estes cidadãos e cidadãs são pagadores de impostos, são honestos, são trabalhadores, são gente idônea. Aí eu fico pensando, como é que eles poderão ser vistos como inimigos da lei e da ordem? Como é que o povo que prega a lei, a ponto de ser chamado de legalista, poderá ser considerado como inimigo da lei e da ordem? Alguma coisa tem de acontecer no nível da compreensão popular para que isso aí aconteça. Eu quero falar então sobre como isso deverá acontecer. Para justificar que o povo de Deus, que é ordeiro, que é honesto, que é cumpridor dos mandamentos de Deus, como é que esse povo vai ser considerado inimigo da lei? Bem, então nós vamos falar sobre criacionismo e escatologia. Bem, aqui tem 2 livros, mas não vou comentar sobre eles. Veja, do que vamos falar? O que a controvérsia evolução e criação e evolução, tem a ver com o povo remanescente, com o tempo de angústia, com Armagedon e com ecumenismo e sacudidura. A controvérsia criacionismo e evolucionismo está colocada em âmbito mundial, universal, em todos os meios de comunicação, nas universidades, nos governos. Vocês não imaginam como essa discussão é no Ministério da Educação e da Cultura? Então ali uma disputa envolvendo criação e evolução. O que isso que está no mundo hoje tem a ver com esses temas? Remanescente, tempo de angústia, Armagedon, ecumenismo e sacudidura. Bem, o texto básico para a nossa aula é Apocalipse 14. Não vamos nem reler porque estudamos a semana inteira, Temei a Deus, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez o céu, o mar e a terra e as fontes das águas. Então aqui tem uma citação a Eclesiastes, que nos permite dizer o que é temer a Deus. O que é mesmo temer a Deus? Guardar os mandamentos. E aí vem no singular, porque esse é o dever. Então, temer a Deus e guardar os mandamentos é um dever só, porque é uma coisa só. Então, a primeira mensagem angélica trata com a restauração da lei de Deus. Segundo, a primeira mensagem faz uma citação direta do 4º mandamento. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há. Mas ao mesmo tempo também faz uma menção ao dilúvio, porque mudou o último elemento, No Apocalipse tem 3 vezes essa ordem da criação, os céus, o mar e a terra e tudo que neles há, mas aqui ele muda e põe, e as fontes do abismo, ou melhor, e as fontes das águas. Então esta é uma referência ao dilúvio, como se ele quisesse trazer a memória do dilúvio, para a primeira mensagem angélica. E é como se o anjo dissesse, adorar aquele que fez os céus, o mar e a terra, lembrando que ele já colocou essa terra debaixo das águas, em juízo uma vez. Então é trazer a memória do dilúvio para dar solenidade e gravidade ao apelo do primeiro anjo. Bem, então, tendo isso aí em mente, veja só, a partir daí, irmãos, a partir da pregação da primeira mensagem angélica, então começa um processo de polarização do mundo. Cristo, Satanás. Sábado, domingo. Criação, evolução. Selo de Deus, marca da besta. O povo remanescente, os habitantes da terra.
E à medida que a mensagem vai sendo proclamada, a tendência é de esta polarização se enrijecer, ao ponto de as pessoas estarem de um dos dois lados, não sendo possível não estar filiado a um desses dois polos. Bem, deixa eu fazer agora uma pergunta para você, e daí eu vou mostrar uns dados. Você acha que, desde que a primeira mensagem angélica está sendo proclamada, começou com a restauração do sábado, na sua integralidade, né? 1847. Em 1844 o juízo, mas o sábado, 1847. Desde que ela começou a ser proclamada, você acha que está havendo progressiva adesão ao relato da criação, ou as pessoas estão se distanciando do relato da criação? Está aumentando a fé no Deus Criador, ou está diminuindo? Está diminuindo? Vamos ver, tem os dados aqui, ó. Em 1929, nos Estados Unidos, dos batistas, 63% acreditavam no relato da criação segundo Gênesis. Dos evangélicos, 62%, presbiterianos, 35%. Olha só, irmãos, em 1929, 65% dos presbiterianos não acreditavam no relato da criação segundo Gênesis. É uma porcentagem alta de incredulidade, né? 1991, não há uma sistemática nas pesquisas, mas dá uma margem. Em 1991, então 47% dos americanos, isso nos Estados Unidos, né? Então disseram sim à pergunta: Deus criou o mundo há cerca de 10 mil anos. Veja, 47% da população americana não são os evangélicos, protestantes ou presbiterianos. Em 2005, Deus criou o mundo como a Bíblia o descreve, 53% afirmativamente a esta pergunta. E depois, em 2005 ainda, uma pesquisa de nível mundial constatou que 80% das pessoas acreditam que Deus criou o universo. Então, esta porcentagem de 80% é superior, inclusive, à média dos evangélicos, né, em 1929. Então, da população civil toda, 80% no mundo em 2005 afirmaram positivamente para a pergunta: acredita que Deus criou o universo? Sim. Então, a crença no Deus Criador em 2005 é superior à crença no Deus Criador, segundo Gênesis, entre os evangélicos, no início do século XX. Por causa disso, irmãos, olha só, hoje tem um livro, né, como esse, Em 6 Dias. Porque 50 cientistas escolheram acreditar na criação. Na década de 20, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, havia apenas um cientista conhecido que se dizia acreditar na criação segundo o relato de Gênesis. Agora aqui nós temos um livro com 50 cientistas de várias áreas. Só aqueles que escreveram neste livro, porque são milhões deles que acreditam no relato da criação. Uma vez que está tendo esse crescimento, né, o outro grupo fica preocupado. Essa preocupação está expressa, por exemplo, nesse livro aqui, ó. Carl Sagan, um evolucionista, já morreu. Aí ele escreveu esse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, com a capa preta, faixa vermelha, né? E lá ele está dizendo: a ciência vista como uma vela no escuro. O que o Carl Sagan quis dizer com o título deste livro? Que está aumentando, crescendo a adesão ao relato da criação e a ciência está se enfraquecendo. Então, misticismo, religiosidade, segundo ele, são um problema para a ciência. Então, a ciência estaria encolhendo e a credulidade estaria aumentando, segundo a percepção dele nesse livro. Bom, agora deixa eu fazer outra pergunta. Você acha que as pessoas relacionam esse crescimento do criacionismo com os adventistas? Ou será que isso aí é uma coisa que está acontecendo, mas não tem nada a ver com a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quem é que é considerado ser os precursores, os promotores do criacionismo na face da terra hoje?
Então, eu vou mostrar alguns autores respondendo a essa pergunta. O primeiro deles é esse camarada, Ronald Numbers. Você nunca deve ter ouvido falar dele. Ele é um americano, já esteve no Brasil, em Minas Gerais, umas 2 vezes, eu acho. E é considerado um dos maiores historiadores da ciência vivos. E ele se interessou muito pelo tema do criacionismo. Se interessa? E tem esse livro dele chamado Os Criacionistas. Irmãos, veja o que ele diz sobre o criacionismo e os adventistas. O criacionismo espalhou-se rapidamente entre os evangélicos durante o século XX. Olha, espalhou-se rapidamente durante o século XX. Desde seu humilde começo, aonde? Olha, nos escritos de Ellen White, a fundadora do Adventismo do Sétimo Dia. Olha só, ali está o selo, né? History of Science Society. Quer dizer, esse homem foi premiado pela Sociedade de História da Ciência como um dos maiores pesquisadores, né, da história da ciência no século XX e início do século XXI. Então, não é um leigo que está falando, é uma das grandes autoridades, né, dizendo que o criacionismo começou com quem? Com os adventistas do sétimo dia, e com Ellen White em particular. Ele fala, e assumiu o status de uma verdade evangélica, abraçada por dezenas de milhões de evangélicos e fundamentalistas ao redor do mundo. Então, o criacionismo é em nível mundial. Uma verdade evangélica abraçada por dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Começou com quem, segundo ele? Com os adventistas do sétimo dia. Ainda diz ele, no mesmo livro, no início do século XX, o George Price era o único a insistir num recente aparecimento da vida na Terra. Então ele está dizendo aí, irmãos, que o George Price, que é um adventista do sétimo dia, ele foi um geólogo e escreveu livros sobre geologia, dilúvio e criacionismo. Então ele está dizendo que o único cientista no início do século XX a se manifestar a favor do criacionismo era esse camarada, o George Price. E daí ele mesmo, o Numbers fala ainda, né? Desde 1961, com o livro O Dilúvio de Gênesis, The Genesis Flood, de Whitcomb e Morris, milhões de fundamentalistas passaram a ler o Gênesis à maneira do George Price. Então deixa eu explicar. Esse livro, né, O Dilúvio de Gênesis, desses dois autores, Whitcomb e Morris, é um livro que foi lançado em 1961. Dois autores evangélicos. Então daí eles tomaram os livros do George Price, o Adventista Sétimo Dia, já fazia assim quase 40 anos, né, da publicação deles, e aí eles fizeram então uma atualização de toda a teoria do George Price, uma teoria criacionista, para explicar a superfície do planeta Terra à luz do dilúvio. Então aí este livro desses dois evangélicos se tornou um best-seller no mundo. E aí o Ronald Numbers está dizendo que então milhões de pessoas passaram a ler o livro de Gênesis, segundo a visão de quem? Do George Price. Portanto, segundo a visão de quem? Dos adventistas do sétimo dia. Bom, eu estou vendo assim os olhos brilhando por parte de alguns, né? Você está ficando feliz de ouvir isso, né? Mas não fique tão feliz. Porque ele está dizendo assim, olha, Price é o arquiteto-chefe do quê? Do fundamentalismo. Bom, antes de você pensar qualquer coisa sobre fundamentalismo, eu vou dizer, nós não somos fundamentalistas. Nós somos adventistas do sétimo dia. O fundamentalismo, irmãos, está hoje relacionado com as causas mais antagonizadas pelo politicamente correto, pela sociedade pós-moderna, né? Então, ser fundamentalista é ser terrorista, é ser inimigo da liberdade, é ser fundamentalista é defender a união de igreja e Estado. Então, é uma coisa complexa. Mas ele está dizendo que os adventistas do sétimo dia, então, são arquitetos também do fundamentalismo, porque o George Price é um adventista do sétimo dia. Ele escreveu os livros dele, todos baseados em Ellen White, especialmente no Patriarcas e Profetas, quando ele explica os efeitos do dilúvio, né, sobre a superfície da terra. E olha, aqui está a capa, né, de 50 anos do lançamento do Dilúvio de Gênesis, dos dois autores evangélicos, que aprenderam toda a teoria deles com o George Price.
Então, quando completou 50 anos do lançamento desse livro, então teve essa edição comemorativa. Segundo o Ronald Numbers, olha, milhões de fundamentalistas passaram a ler o Gênesis à maneira de Price por causa do livro O Dilúvio de Gênesis. Vocês entenderam, né? O Dilúvio de Gênesis é de 2 autores evangélicos, mas eles aprenderam tudo o que sabiam e escreveram aí, com quem? Com o Adventista do Sétimo Dia. Bom, quem é esse Ronald Numbers, né? Qual a autoridade dele? Quem publica os livros dele? Olha, então aí está, ele é um PhD pela Universidade da Califórnia, tem mais de 70 anos, né? Defendeu tese dele em 1969. Aí ele tem um livro, Mitos acerca de Ciência e Religião, publicado pela Universidade de Harvard. Segundo, A Profetisa da Saúde, ele tem um livro só sobre Ellen White, publicado pela Eerdmans, que é uma das 2 maiores editoras religiosas ou evangélicas, cristãs, né, dos Estados Unidos. Depois ele tem Ciência e Cristianismo no Púlpito e no Banco das Igrejas, publicado pela Oxford University. Os Criacionistas foi publicado inicialmente pela Universidade de Harvard, depois Disseminando o Darwinismo, publicado também por Cambridge, e Darwinismo vem à América, publicado pela Universidade de Harvard. As 3 maiores universidades do mundo publicam os livros do Ronald Numbers, esse homem que está dizendo que os adventistas são os precursores do criacionismo e do fundamentalismo. Bem, então, eu estou mostrando as publicações dele para você saber em que nível, em que esfera que estão sendo essas coisas debatidas, né, nas maiores universidades do mundo. Bem, por que o Ronald Numbers tem um livro só sobre Ellen White, A Profetisa da Saúde? E por que ele tem tanto conhecimento assim acerca dos adventistas, né, a ponto de dizer aqui, olha, surgiu nos livros de Ellen White, né, a fundadora do adventismo. Sabe por quê, irmãos? É que ele foi um adventista do sétimo dia, até os 13 anos de idade. E o avô dele era pastor, e o pai dele foi pastor, e o avô chegou a ser vice-presidente da Associação Geral. E ele diz no livro Os Criacionistas que ele aprendeu o criacionismo aos pés da sua mãe, mas quando ele começou a estudar ciências, aos 13 anos, ele desistiu do criacionismo e se tornou um agnóstico. Então, com essa base dele adventista, ele escreveu tudo isso acerca dos adventistas do sétimo dia. Mas será que ele está sozinho falando sobre isso? Olha, George Marsden, esse homem foi professor na Universidade de Notre Dame por muitos anos e era detentor da cadeira de destaque, né, da área de religião, lá da Universidade de Notre Dame, que é a Universidade Católica, fica perto da Andrews, lá no norte dos Estados Unidos. Ele tem um livro, né, chamado Fundamentalismo e Cultura Americana. Fundamentalismo e Cultura Americana. E daí ele fala, toda a carreira do Price foi dedicada a confirmar as profecias de Ellen White, que reivindicou inspiração divina para a visão de que o dilúvio universal explica as evidências geológicas, sobre as quais os geólogos constroem as suas teorias. Bom, então, o George Marsden, agora um autor de uma universidade católica, está dizendo que o Price, né, é um pesquisador da geologia que baseou as suas ideias todas, aonde? Em Ellen White. Mark Lowe, este é um professor também de Notre Dame, e tem um livro dele chamado O Escândalo da Mente Evangélica. Então eu vou explicar para você o que ele quer dizer no livro Escândalo da Mente Evangélica. Eu li todo esse livro dele, então ele fala sobre o crescimento dos evangélicos e o crescimento da mentalidade que ele chama de obscurantista entre os evangélicos. Aí ele diz, os evangélicos estão cada dia mais interessados em pentecostalismo, em dons carismáticos, em profecias, fim do mundo, criacionismo. Aí ele fala, estas coisas estão obscurecendo a inteligência dos evangélicos. Estas coisas estão pervertendo a mente dos evangélicos. Então, isso que ele chama de o escândalo da mente evangélica. Bom, nesse livro, ele diz que o criacionismo moderno emergiu dos esforços dos mais diligentes. O que mesmo? A adventista do sétimo dia, que desejavam mostrar que os sagrados escritos
da fundadora adventista Ellen White poderiam prover uma estrutura para o estudo da história da Terra. Meus irmãos, agora raciocine bem. Se ele está dizendo que os adventistas do sétimo dia, né, são os precursores do criacionismo, e ele diz isso no livro Escândalo da Mente Evangélica, né, isso que ele está dizendo que está obscurecendo a mente dos evangélicos, especialmente profecias, fim do mundo e criacionismo, quem é que seria então responsável por esse obscurantismo dos evangélicos? Os adventistas do sétimo dia. É interessante que ele, como ele é professor lá perto da Andrews, né, e há até um bom professor da Andrews que foi aluno dele lá em Notre Dame, defendeu tese lá. Então ele tem um certo respeito, mas o livro dele deixa muito claro que os adventistas do sétimo dia são os precursores do criacionismo, do fundamentalismo e do profetismo. 3 coisas que, segundo ele, estão obscurecendo, né, a mentalidade evangélica. Ele diz aí também assim: os evangélicos sempre foram competentes em discutir as questões da sociedade, né, com o mundo, sempre foram atualizados, engajados. Ele está falando dos puritanos, especialmente na cultura americana. Deles fala assim: mas os evangélicos estão ficando cada dia mais alienados das questões da sociedade, incapazes de participar dos debates da esfera pública. Por quê? Por causa de criacionismo, fundamentalismo, profetismo, fim do mundo e pentecostalismo. Então, tirando o pentecostalismo, irmãos, as outras coisas todas, segundo ele, tem a ver com os adventistas do sétimo dia. Bom, então, como ele está dizendo, como ele está próximo da Andrews, uma vez convidaram ele para falar na Andrews, e a Associação Geral ficou sabendo, né? E daí pediu que eles não recebessem o Mark Noll na Universidade Adventista, porque ele falou já tantas coisas que de certa forma expõe, né, ou critica os adventistas do sétimo dia. Não seria bom que ele fosse recebido lá? E ele foi mesmo assim e falou na cidade, em Barron Springs. Bom, falei de americanos. Olha, William Powell é um indiano que escreveu um livro chamado Filosofia do Criacionismo Científico. Então agora esse camarada do outro lado do mundo, ele diz: em 1923, George Price escreveu A Nova Geologia, livro inspirado parcialmente pela obra Patriarcas e Profetas. De toda a história do George Price, do criacionismo, está contada sempre em conexão com Ellen White, por grandes PhDs no mundo. As ideias de Morris, que aprendeu com George Price, tiveram um grande impacto sobre o criacionismo e o fundamentalismo. Esse é o texto de Ellen White do Patriarcas e Profetas. Você já conhece bem. O vento que soprou, está no Gênesis também, né? Sepultou tudo que o dilúvio tinha deixado morto sobre a superfície da terra. E daí Ellen White fala assim: e então isto que foi sepultado, né, virou em extensas camadas de carbono e também de jazidas de óleo. Imagina, irmãos, quanta matéria orgânica de árvores e de animais, né, e de seres humanos ficou sobre a superfície da terra. Então o vento soprou para sepultar tudo. Se uma pessoa teve a curiosidade de calcular mais ou menos qual seria a população antediluviana, pensando no tempo de vida daqueles cidadãos, né, e no tempo que durou o mundo, possivelmente antes do dilúvio. Então chegou à conclusão de que a humanidade antediluviana deveria ser da ordem de 10 bilhões de pessoas, um pouco mais do que a população do mundo hoje. E daí você pensa então nos grandes dinossauros, muitos animais, então todos esses corpos espalhados, e daí foram sepultados. E Ellen White diz: virou o quê? Grande quantidade de óleo. E esse óleo que vem de petróleo para fazer gasolina e óleo, né, de onde vem tudo isso? A geologia do dilúvio tem essa explicação. Vem do dilúvio, da matéria orgânica que ficou sepultada. De onde vem as jazidas de carbono? Então Ellen White diz aí, olha, as árvores ficaram destroçadas, né? Então foram sepultadas, viraram extensas camadas de carbono. Então quando o George Price viu isso aí, como um geólogo, ele desenvolveu a partir disso, né, a sua teoria. São muitos, irmãos. Barry Hanks, evangélicos americanos. A geologia do dilúvio colocou em eclipse tanto a teoria do dia-era quanto da Gap,
e se tornou a visão dominante do fundamentalismo. Ela está intimamente ligada aos adventistas, marcados por intenso interesse nas profecias do fim do mundo. E o primeiro cientista autodidata a tomar os escritos de Ellen White, desenvolvê-los como uma ciência, foi George Price. Olha, são vários livros publicados ao redor do mundo que contam a mesma história. Só um detalhezinho ali, né? O que é a teoria da gap dia-era? No início do século XX, quando um evangélico queria estar de bem com a ciência, então ele aderia a uma dessas duas teorias, né? A dia-era quer dizer, cada dia da criação foi uma era de 10 mil anos, milhões de anos. E aí ele podia ficar confortável com o evolucionismo, porque ele dizia, não, Deus é criador, mas ele criou utilizando essa metodologia, cada dia para uma era de tempo longa. E a teoria da gap, então, consistia na seguinte explicação. Bom, por que a coluna geológica, né, pode ser datada de milhões de anos? Então a teoria da gap diz assim, é que Deus veio aqui no planeta Terra, ele criou a matéria inorgânica e foi embora. E deixou aqui. Depois de milhões de anos, né, e Deus se lembrou e veio de novo aqui. E daí ele organizou todo esse material, criou então as árvores, os peixes, os animais, o ser humano, e aí ficou então tudo criado aí perfeito, né? Ele fala, bom, então a vida humana tem pouco tempo na Terra, mas o solo, as rochas têm aí milhões de anos. Bom, aí tem mais autores, né? Olha, Ellen White, George Price, alçaram as narrativas criacionistas ao centro do palco. O que se seguiu depois foi o quê? Idade das Trevas. E vamos ver agora onde chegamos. Esse livro, lendo Gênesis, depois de Darwin, então esse autor está dizendo, esses dois autores, né, estão dizendo que o fato de os adventistas terem trazido as narrativas criacionistas fez com que a humanidade fosse levada de volta à Idade das Trevas. Você já pensou na seriedade dessa afirmação? Então aquele obscurantismo do que fala o Mark Noll, né, Idade das Trevas, do que fala esse livro aqui, tem um grupo que está por trás de tudo isso. Que grupo é este? Os adventistas do sétimo dia. Porque eles começaram a pregar a primeira mensagem angélica, chamando a atenção do mundo para o relato da criação. Você está entendendo agora então que falta pouco para que os guardadores do sábado sejam considerados inimigos da lei e da ordem? Porque eles já são considerados precursores do fundamentalismo, do obscurantismo e da nova idade das trevas. Então aquele livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, está no mesmo contexto. Assombrado pelos demônios porque se considera que criacionismo traz a idade das trevas de volta. Aí o Mark Noll, ele diz, a ciência criacionista está fazendo o quê? Danificando a mente do evangelicalismo. Bem, olha, o Mark Noll foi identificado como um dos 25 mais influentes intelectuais evangélicos nos Estados Unidos. Se isso fosse aqui no Brasil, não teria muito valor, porque aqui o evangélico não é intelectual. Mas nos Estados Unidos, uma nação protestante, os evangélicos, ou os maiores intelectuais são do mundo evangélico. Uma grande maioria deles. Grandes pensadores, grandes filósofos. Bem, eu vou para o último ponto. Irmãos, qual a implicação de ser considerado fundamentalista no mundo de hoje? Um mundo marcado pelo terrorismo. Veja, aqui está então esse autor que tem um livro chamado também Fundamentalismo. Veja que eu mencionei vários livros dessa vertente, né? Então esse camarada que é um irlandês, Melais Ruthven, ele diz que desde o final da década de 80, com a queda do Muro de Berlim, as religiões fundamentalistas passaram a ser o novo polo de atração de quem? Dos rebeldes e revolucionários ao mundo moderno e à nova ordem americana. Então, deixa eu explicar rapidamente o que significa isso. Até a década de 80, irmãos, até 1989, né, quando caiu o Muro de Berlim, todas as universidades no mundo eram fortemente influenciadas pelas narrativas comunistas, socialistas, por todo o marxismo. E então, tudo que havia de movimento de esquerda, de rebelião ao capitalismo, à ordem estabelecida do capitalismo, né, estava
organizado, né, nessas universidades, e daí saíram os movimentos de esquerda que fundaram partidos políticos ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então o que o homem está dizendo? Ele diz que depois que o marxismo perdeu a sua relevância com a queda do Muro de Berlim, porque mostrou que a União Soviética era o caos, mais da metade vivia com apenas $1 ou menos por dia, né? Então o mundo não quis mais saber de comunismo. Só o comunismo da China, que é um comunismo capitalista. Então ele diz, uma vez que caiu o marxismo, né, essa ideologia de esquerda forte, as religiões fundamentalistas passaram a ser o novo polo de atração dos rebeldes e revolucionários. Olha, portanto, ser generalizado como fundamentalista, irmãos, hoje, é ser relacionado com rebeldes e revolucionários. Por mais paradoxal que isso possa parecer, esta é a realidade. Depois ele diz, o fundamentalismo tem sido uma fonte de motivação e identidade, e parece ter substituído as antigas ideologias de esquerda. Depois, Karen Armstrong, esta mulher é uma católica britânica, e elas têm livros publicados no mundo inteiro, e esse livro no Brasil, aqui está o nome em inglês, mas tem o livro em português que chama Em Nome de Deus. Olha o que ela diz lá: democracia, pluralismo, tolerância religiosa, paz internacional, liberdade de expressão, separação de igreja e Estado, nada disso interessa aos fundamentalistas. Olha, veja agora, irmãos, a generalização da questão, né? Os adventistas são considerados precursores do fundamentalismo, mas nós defendemos separação de igreja e Estado desde a década de 1840. Porém a mulher está dizendo, não, os fundamentalistas não se interessam por democracia, nem pluralismo, nem tolerância, nem paz internacional, nem liberdade de expressão, nem separação de igreja e Estado. Agora, irmãos, ela está falando, portanto, de um outro tipo de fundamentalismo, né, do qual o adventismo não faz parte. Porém, os outros autores disseram, todo esse fundamentalismo que existe aí tem uma origem, tem um movimento precursor, que são os adventistas do sétimo dia. Bem, a última tela. Faz aí uns 10 anos, houve uma série de atentados por causa de um filme feito por um evangélico americano, que era um pastor inclusive. E aí no meio daqueles atentados, né, pelo mundo, por parte dos terroristas, a CNN entrevistou em cadeia internacional esse homem, o Faisal Abdul Rauf. É um imã, ou seja, um líder muçulmano, naturalizado americano, um muçulmano moderno. Bem, aí esse homem, irmãos, foi entrevistado porque ele é autor do livro, né, chamado Movendo a Montanha, Moving the Mountain. E daí ele falou, então, em cadeia internacional, e ele disse assim, explicando, né, os atentados, todo o contexto, ele diz, a real batalha não é entre o islamismo e o ocidente, não é entre o islamismo e os judeus, o islamismo e os cristãos. Ele diz, a real batalha, a grande batalha hoje, é entre moderados e extremistas. E você poderia colocar aí, é entre modernos e fundamentalistas. Nós que somos, diz ele, né, a vasta maioria de islâmicos, judeus, cristãos e ateus, precisamos realmente nos unir e criar uma coalizão de moderados contra os extremistas, que causam problemas no mundo. Esta é a grande batalha que temos de enfrentar hoje. Então a fala dele é paradigmática. Esta é uma fala, irmãos, do Armagedon. Ele não está falando de Armagedon, mas a fala dele é para o Armagedon, porque ele está dizendo, muçulmanos, judeus, cristãos e mesmo os ateus, temos de nos unir contra os extremistas. Portanto, os extremistas têm de ser o quê? Banidos da face da terra. Irmãos, se houver um movimento pressionando, né, esse grupo, muitos que não creem no sábado, muitos que não creem em Jesus, entre os muçulmanos e judeus, né, poderão juntar-se ao remanescente que crê na palavra de Deus e no Messias. Estamos prevendo, portanto, né, um acontecimento que vai
chacoalhar o mundo e as pessoas serão levadas a tomar sua posição. Esse muçulmano está falando em nome, né, da maioria dos muçulmanos, porque de fato os fundamentalistas, terroristas muçulmanos são uma grande minoria hoje. O islamismo é uma grande religião e há entre os muçulmanos também os criacionistas. Na verdade, a maior sociedade criacionista no mundo hoje não é cristã, é muçulmana. Então, ou seja, quando o cerco se apertar, as pessoas deverão tomar a sua posição, e judeus, muçulmanos, católicos, evangélicos, né, poderão aceitar o movimento que está sendo liderado pelo Espírito Santo e tomar a sua posição com o povo de Deus. E muitos outros poderão tomar a sua posição do outro lado. Mas o fato é que esta fala nos coloca então diante da polarização do mundo para os próximos anos, uma polarização que vai se enrijecer entre moderados e extremistas. E daí os extremistas ou fundamentalistas são considerados inimigos da lei e da ordem, apoiadores de todo tipo de caos que a sociedade quer evitar. Parece que ele está falando assim, em sintonia, né, com o texto de Ellen White, embora ele esteja falando, na verdade, do outro lado. Bem, qual a conclusão nossa, né, sobre esta questão? Deixa eu ver aqui, talvez mais essa página do John Paulin. Ele tem o livro Armagedon às Portas. Eu divergi um pouco dele em alguns aspectos do Armagedon na minha apresentação, mas eu quero dizer para você que toda a apresentação do Armagedon nesta tarde está, de certa forma, influenciada ou à luz, né, do livro dele, Armagedon às Portas. Então, nesse livro ele diz, é a primeira vez na história em que as nações fortes são ameaçadas por inimigo de natureza religiosa. A partir disso ele cria então o título do livro, né, o Armagedon está às portas. E aí Ellen White, os guardadores do sábado serão vistos como inimigos da lei e da ordem, porque todo esse cenário que se desenha, segundo os autores que eu mencionei, tem uma origem. Qual é a origem? O adventismo do sétimo dia. Então, irmãos, o cerco está se fechando, o ciclo vai se fechar, e importa que você e eu não tenhamos dúvida nenhuma da fé que nós professamos. Importa que você, como líder da igreja, esteja seguro de em quem você crê e daquilo que você prega, porque esse não é o momento para dúvida, esse não é o momento para hesitação, para insegurança. Esse é o momento para ser como Elias foi do Monte Carmelo, determinado, convicto, corajoso. E algumas irmãs aqui, determinada, convicta, corajosa, porque assim é a atitude e a postura do povo de Deus no tempo do fim. E com convicção e com coragem, irmãos, o Espírito Santo de Deus poderá nos usar e trabalhar conosco para que a missão desta igreja seja finalizada e o povo de Deus seja selado na sua fronte e esteja pronto para receber Jesus quando Ele vier nas nuvens dos céus. Você está nesse movimento de corpo e alma, com todos os seus talentos, todos os seus recursos, 24 horas por dia? Amém. Deus te abençoe. Feche seus olhos para falarmos com Deus. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia de estudo intenso da Tua Palavra. Senhor, nós renovamos aqui um pouco da nossa convicção de quem nós somos e para que estamos no mundo. Meu Pai, ajuda-nos a sermos fiéis a este dever, a esta comissão de Cristo e a cumprir o nosso papel. Ajuda-nos, Senhor, a com amor, paciência, longanimidade, misericórdia, pregar a Tua Palavra para o mundo, mas com convicção, com coragem e com determinação. Ó Pai, nós queremos usar todos os meios para alcançar as pessoas para o Teu reino. Queremos usar, ó Pai, todos os nossos recursos, todas as nossas habilidades para preparar esse mundo para a volta de Jesus. Ó Deus, porém não nos deixe negligenciar nosso lar, nossa família. Ajuda-nos, ó Deus, a fortalecermos a nossa comunidade.
na tua palavra, a cada dia, para que com a comunidade fortalecida possamos instruir o mundo acerca do teu reino. Abençoa, Pai, ilumina os pastores dessa associação, liderados pelo pastor Fernando, que eles sejam instrumentos poderosos nas tuas mãos, para guiar a tua igreja. Abençoa, Senhor, os líderes, anciãos que aqui estão, que o teu Espírito possa nos ungir, dando-nos o discernimento da tua palavra, para que nós sejamos líderes que guiem a tua igreja com segurança no caminho da Canaã celestial. Renova-nos, ó Pai, ilumina-nos, batiza-nos no dom do Espírito Santo e na chuva serôdia. Nós suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.